Itapsuma, maravilhoso, Itapsuma, Salvador, sempre quis conhecer. Uma amiga minha mora aí. Vou chegar de surpresa qualquer dia. Caruaru, faz tempo que eu não vou. Goiás ainda não conheço. Aracaju, Rio Grande do Sul, Juazeiro, Olinda, São Paulo, Natal. Olha que lindo, tanta gente de tanto lugar diferente. São Luís, sempre também quis conhecer o São Luís. Vou sim, viu? Várzea, boa noite. Tassiana, seja bem-vinda, Tassiana, tudo bem? Tijucas não conheço. Já que não conheço Tijucas. Alguém colocou aqui em cima Catolé também? Catolé, cadê? Catolé do Rocha, que nome criativo. Não conheço. Uberlândia, Minas Gerais. Tem um colega meu daí, disse que é muito bonito. A Vaza, melhor cantinho do Recife. Olha aí, quem for pro Recife no carnaval já sabe para onde ir. Perto de Itapema. Piorou. Piorou. E eu sou péssima com lugar, tá, gente? Inclusive, quando eu viajo, eu não sei onde eu estou, para onde eu vou. Eu sei que eu chego, mais ou menos assim, chegando, mas eu chego. Olá, Laércio, seja bem-vindo. Bom, vamos lá começar a nossa aula, né? Todo mundo já comentou aqui que a internet está ótima, que está tudo funcionando, que estão me ouvindo, que estão me vendo, já disseram de onde é que estão falando. E é um prazer eu estar aqui com vocês. Eu me chamo Jéssica Genu, você é a professora de vocês de consultoria organizacional. Eita, que maravilha, o tema da extensão 3. Então já aproveitem, tá? Para vocês terem ideias aí na extensão de vocês. Lembrando que não é só para nota, tá? Mas eu sempre reforço com os meus alunos que quando vocês estejam aqui, pense na disciplina para a vida de vocês, gente, porque isso pode ser o futuro de vocês e vocês ainda nem sabem. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina que um professor meu, ele pediu para a gente desenvolver plano de negócios, um plano de negócios como um trabalho na faculdade. E eu, junto com o meu grupo, desenvolvi o plano de negócios. E depois que eu acabei da faculdade, acho que uns 2 anos depois, eu comecei a dar palestra sobre plano de negócios. E comecei a ficar conhecida por isso. Tão conhecida que muitas pessoas pediram para começar a elaborar plano de negócios. Eu não sabia por onde começar. E eu lembrei que eu tinha feito um trabalho na faculdade, muito bom por sinal, e eu também, na época, eu tinha feito junto um curso do Sebrae sobre plano de negócios. E eu fui ver aquele meu trabalho da faculdade. E graças a esse trabalho da faculdade, eu já tinha um esqueleto de como montar um plano de negócios. Eu só peguei aquilo que eu tinha feito e adequei para aquele novo negócio. Inclusive, eu fiz até para uma amiga minha que abriu um escritório de odontologia, né? Então ela disse, faz um plano de negócios para mim. Fiz para ela, fiz de uma cafeteria também. Então, gente, quando a gente pensa de forma muito limitada, vou fazer isso só para ter nota, só para passar. Claro que é importante, né, a aprovação, mas nos limita bastante. É realmente pensar e dar o seu melhor naquilo de forma que você aprenda. Porque quando a gente aprende, o conhecimento ninguém tira da gente. Tá? Então é importante você conhecer, você aprender, e não simplesmente você ter a informação. A gente ser detentor de informação é muito fácil hoje em dia, mas as pessoas que têm conhecimento é muito mais raro. Tá? Então aproveitem essa disciplina para ter conhecimento, e à medida que eu vou falando, vocês já vão pensando, poxa, se eu fosse fazer uma consultoria, seria consultoria de quê? Como? Ah, eu conheço uma pessoa que faz consultoria. Ah, eu comecei a seguir uma pessoa que faz consultoria, eu vou começar a ver com a visão crítica como é que ela faz essa consultoria, como é que pode ser melhorado ou não. Então, pense na disciplina de uma forma que, na verdade, não é só essa disciplina, tá? Mas tudo que vocês veem pode servir, pode ser útil e deve ser útil na vida de vocês. Tudo pode ser usado também. Marketing, parte de finanças, parte de contábeis, tá? O leque de gestão permite para vocês uma atuação muito ampla. E aí eu pergunto para vocês o curso que vocês estão, porque como essa disciplina que ela também é inerente a vários cursos, pode ter cursos além de administração que estão aqui. Então, por favor, coloque no chat o curso que vocês fazem, Ciências Contábeis. Mais alguém? Contábeis, ADM, contábeis. Contábeis está em peso. Processos gerenciais, ADM, contábeis, contábeis, ADM. Maravilha. PG, que a gente chama de PG também. Bom, eu acho que está em peso, pelo menos na aula de hoje, contábeis e ADM, né? Tá meio a meio, tá misturado. E a formação de vocês é uma formação complementar,
tá, gente? A gente vai ver na disciplina de consultoria, obviamente, conceitos macro, a gente vai adentrar alguns tipos de consultoria, e vocês podem ver que tem nichos de mercado que vocês podem atuar de forma mais efetiva. Tá? Então, já comece a pensar no cenário de atuação de vocês, de acordo com o curso que vocês estão, como é que vocês podem fazer para se promover? E não precisa necessariamente esperar até o final do curso para isso, mas já ir pensando de agora, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Genu, sou psicanalista, sou mestre em administração, sou especialista em ensino e metodologias digitais, sou graduada em administração de empresas, sou coordenadora acadêmica nacional do Grupo C. É... Eita, Jefferson! Que maravilha! Coloca aí, por favor. Qual foi a outra graduação? Que fiz alguns anos atrás. Daqui a pouco todo mundo vai adivinhar a minha idade. Depois coloca se você. Graduação de marketing. Eu não lembro. Eu não lembro. Não lembro. Mas se você disser a instituição, talvez eu lembre. Vamos lá. Eu estava em que parte que eu sou? Pronto, coordenadora, né? Sou professora de pós-graduação também, professora de graduação, sou palestrante, pesquisadora de relações sociotécnicas do trabalho, autora do livro Administração Descomplicada. Coloquei em meu Instagram, né, para quem quiser seguir. Quando tem eventos, eu geralmente posto no Instagram e reforço a participação de vocês, porque eu sei que é importante, né, não só para atividades complementares de vocês, então fiquem ligados nisso, mas também para o desenvolvimento profissional. Então, sempre que promovo eventos, na área de gestão, eu estou lá divulgando também no Instagram, ou se de alguma oportunidade, também estou divulgando lá, tá certo? Mas quem professora, eu não curto Instagram, não quero seguir, não tem problema, porque também, pelo menos para os alunos de EDM, a gente faz essa divulgação também, cada núcleo faz a divulgação, quando o evento é do grupo C, por meio do e-mail. Então, sempre atualize o e-mail de vocês para vocês ficarem ligados nos eventos. Outra dica que eu dou é que vocês fiquem atentos à plataforma da GoCurso, porque geralmente, quando a gente promove esses eventos, é diretamente na plataforma da GoCurso. E é uma oportunidade única para vocês, porque, diferentemente da maioria das instituições, os eventos são gratuitos. Então, aproveitem, tá? Aproveitem, porque não é toda instituição que faz isso. Eu falo isso como professora, que já passou por outras instituições, e como coordenadora, que também já foi coordenadora de outras instituições. E não é todo o grupo que faz isso. Então, aproveitem. Vou botar aqui o link, os link não, né? O site da Go Cursos e o meu Instagram, que é o Jéssica M. Genu. Então, eu não tiro dúvidas acadêmicas diretamente no Instagram, porque é humanamente impossível, tá? Mas eu sempre respondo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo da disciplina, eu sempre respondo também por lá. E às vezes até alunos me dão dicas de sugestões do que é que eu posso postar, porque eles estavam com dúvida. Eu confesso que eu estou um pouquinho off das postagens devido ao tempo, mas eu estou voltando aos pouquinhos também com conteúdo de psicanálise, que muitos alunos pedem também, então. Fiquem ligados para quem quiser. Quem não quiser também, a gente se comunica por e-mail, não tem problema. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Uninação, unidade DERB em Recife, foi a AD também. Provavelmente fui eu. Provavelmente fui eu. Estava conversando comigo, a minha professora, também, né? Que o professor tem uma série de amigos professores. E a gente falando, ela falou comigo, mulher, é difícil eu decorar os nomes dos alunos, porque é muita gente, é muita gente. E a gente acaba sendo conhecido por todo mundo, principalmente no EAD, né? E vocês me conhecem, se passarem por mim, vão me conhecer. Só que como a gente não vê vocês, então fica difícil da gente identificar. Mas eu fico feliz que tenha tido aula comigo, espero que tenha gostado. E eu espero que também aproveite essa nova oportunidade, essa nova disciplina, para ter, novos conhecimentos, né? O meu, acho que a senhora nem sabe pronunciar. Geneilton. Acertei, Geneilton. Jefferson, foi top. Que maravilha, maravilha. Obrigada. Instagram, já coloquei. Tô tentando acompanhar o chat, tá, gente? Olha aí, tá vendo? Então, vamos lá começar a disciplina. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto de incentivar a participação de vocês. Eu sempre coloco indicação de livro, de filme. Eu acho que quem pegou a disciplina passada comigo saiu com a lista enorme de filme para ver, de livro para ler, que vai ser o ano todo a pessoa não acaba de ver filme nem de ver livro. Mas todo final de aula eu sempre indico, porque que maravilha, Kaline, aluna estrela.
Vai ter uma tuia de livro, viu? Uma série de livros e de filmes que eu vou indicar aqui também. Agora, sempre ligado à disciplina. Porque eu sei que cada um geralmente gosta de aprender de uma forma diferente, né? Tem gente que gosta muito de aprender por meio de livro. Então, já indico livro, filmes, documentários. E como eu digo, a área de gestão é muito rica em conteúdo. Então, aproveite, porque a gente consegue aprender de diversas formas. Nem toda área tem essa diversidade. Tá certo? Edileide, gostei. Que bom. Que bom. Hoje, particularmente, eu não trouxe cenas nem nada, porque eu falo demais, eu sabia que eu não ia dar tempo. Então, hoje, a gente vai para a parte realmente mais teórica da consultoria. Sempre recomendo que nas minhas aulas, sempre que possível, vocês estejam ou no computador. Ah, professora, eu não tenho um computador, não tem problema. Fica no celular, mas fica anotando ou com um bloco de notas, porque a gente vai ver muito conceito, muitas tipologias, e a gente vai ver algumas diferenças que podem ser um pouco confusas se vocês forem deixar só no campo, né, do cognitivo, das ideias. Então, é legal passar para o papel, tá? E outra dica que eu dou também é que uma das formas mais rápidas de vocês aprenderem é ensinando, né? Aprender a aprender é ensinar também. Então, se possível, repassem todo o conteúdo, estudem realmente de forma que aquilo se fixe, não decorem. Aprenda aquilo que você está lendo. E vocês precisando também, eu estou aqui para dar dicas para vocês nesse sentido. A gente não se atém aqui só nas nossas aulas em termos teóricos, mas também em termos críticos, né? Então, sempre que eu estiver falando alguma coisa que tiver uma perspectiva crítica aí por trás, eu trago também esse outro olhar, porque eu sei que vocês são profissionais, mas também somos seres humanos, então a gente discute dessa forma, né? Sempre no papel de gestor, no papel de cliente, no papel de um ser social pertencente a uma coletividade. Então, primeiramente, a gente vai discutir hoje os conceitos básicos, história da consultoria. A gente vai falar depois de atividades de consultoria, os principais processos, as etapas, relatórios de consultoria e na última aula eu também vou falar sobre a atividade contextualizada de vocês. Para eu não dar falsas esperanças, eu não irei responder a atividade contextualizada, mas eu irei dar nortes, diretrizes sobre o que pode ser, o que pode não ser, qual seria o caminho, de acordo com o que a gente vem estudando. Sim, sim, Tassiana. Ô, Tassiana, me lembra se foi você que estava matriculada num curso de coach também, que você gostou da disciplina de coach. Eu lembro que tinha uma aluna que começou a fazer um curso de coaching online. Que maravilha! Depois conta como é que está o curso, como é que está sendo, se está gostando, se não está. Tá vendo que eu lembro? Maravilha. E você conclui quando? Qual a previsão? Um ano, dois? Ah, daqui a alguns meses? Depois coloca aqui. Que bom. E tem que ter muita informação, tá? Tem que ter muita informação. Estava passando por um processo de coaching e foi bem rico em termos da atuação do profissional de coaching. Por que eu estou falando nisso? Porque o coaching também presta consultoria. Então tem tudo a ver com consultoria, né? E a gente estava conversando exatamente sobre o preconceito que tem em relação à tipologia do coaching aqui no Brasil. E a mesma coisa a gente vai ver em relação ao preconceito que tem em relação à tipologia da consultoria. É sim, com certeza. A questão aqui no Brasil é porque tem muitas outras coisas envolvidas que vão desde os aspectos legislatórios. A gente não tem uma legislação específica que vai nortear aquele profissional de coaching, nem defender que o coaching só pode ser aquele que tem um certificado, uma declaração, um diploma para isso. Nem tem uma fiscalização efetiva e ainda tem a questão social do senso comum, né, que a gente chama do preconceito como um todo. E isso daí, ele transpassa a área do coaching e também vai para a área de consultoria. E para começar um pouco do que é consultoria, eu vou responder daqui a pouco o que é, mas eu trouxe aqui esse quadrinho para que vocês leiam. Vou dar um tempinho para que vocês leiam. E depois, quem for acabando de ler, por favor, coloca no chat o que é que achou. Tá dando para ler, gente? Tá pequena a letra?
E aí, o que é que vocês acharam? Maria Luísa, Érica, Érica é o nome da minha irmã. Nunca mais vou esquecer de você, Érica. Você é o tempo todo. Érica, o que é que você achou? A turma não... Isso, não valoriza o seu conhecimento. Vocês concordam? Sim. Vocês já pagaram algum serviço de consultoria alguma vez? Qualquer tipo de consultoria. Rayane, sim. Qual foi a consultoria, Rayane? Mais alguém? Alguém já atuou como consultor também? Ou conhece algum consultor? Não. Cadê? É tipo o cara que abre a porta do carro com a chave dentro. O chaveiro vem e abre 1 minuto. Geralmente as pessoas não querem pagar. É, porque é como se não tivesse dado o trabalho, né? Mas o trabalho, na verdade, não teve tanto trabalho porque ele tem o conhecimento. Tem uma coisa que a gente chama de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Os três andam juntos e formam competência profissional. Isso é o básico, tá? Então, quando a gente tem conhecimento, obviamente, a gente vai ficando mais competente naquilo que a gente faz. E junto com a habilidade e a atitude, ninguém segura mais. Então, isso leva para que a gente também tenha e assimile que aquele conhecimento faz com que a gente seja mais ágil. As pessoas muitas vezes não querem pagar por isso porque acham que é muito fácil depois que descobre aquele erro, certo? Achei massa a justificativa do especialista. Depois coloca aqui a justificativa. Sim, especialista, a gente vai falar sobre isso. Porque a gente fala muito do especialista isso, especialista aquilo, mas muitas pessoas não têm a real noção do que é ser especialista em alguma coisa, né? Então, ainda diz, sou especializado naquilo, só que não tem, como é que eu posso dizer, conhecimento inerente àquela área de atuação. E eita, que maravilha, já, que eu também já fiz um curso de segurança do trabalho, técnica em segurança do trabalho também. Perfeito. Então, já que vocês já ouviram falar sobre isso, para quem já viu, né? O que é que vocês acham? O que é que vem na cabeça de vocês, independente do material? Quando eu falo consultoria, qual a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Uma palavra só. Consultoria. Vê o quê? Sem pensar muito, sem saber se está certo nem errado, coloca aqui no chat. O que é que é para vocês consultoria? O que é sinônimo de consultoria? Consulta. Muito bom. Apoio. Olha, Jéssica, minha xará, Crislaine, consulta, consultar, suporte, maravilha. E é um pouquinho disso tudo, tá, gente? Consultoria é você realmente se consultar, pedir conselhos. E a gente acha que por ser um conselho, não deve ser muito caro. Só que o conselho é baseado em experiência, baseado em conhecimento, é baseado em especialização. Então você tem que saber daquilo que você está falando. E você tem que cobrar caro por isso, sim. Tem alguns erros que os consultores, principalmente os consultores infantes, estão começando aquele seu negócio de não cobrar caro com medo, né, da pessoa não pagar. E essa é uma das principais dificuldades que a gente tem no Brasil atualmente, em termos de consultoria e de profissionais autônomos. E eu digo para vocês, vocês que estão aqui, pelo menos dos cursos que falaram aqui hoje, contábeis, administração, processos gerenciais e afins, vocês podem trabalhar assim como consultores. E não necessariamente precisa ser sua renda principal, mas vocês podem trabalhar assim. Particularmente, eu já tive a oportunidade de ser chamada para fazer uma consultoria no negócio. Não só uma vez, né? Já fiz outra consultoria também. E eu digo para vocês, é trabalhoso, mas é uma oportunidade muito interessante de aprendizado. Exatamente, exatamente. Muito bom, Jefferson. É um bom exemplo, consulta de um médico. Procuramos por um problema, ele analisa e dá um veredito, passa a receita, né? Você vai ter que fazer isso, tomar esse remédio por tantos dias para ter resultado. É exatamente isso que faz da empresa. Só que quando a gente vai para a empresa, isso vocês também, quando forem fazer, particularmente o projeto de extensão de vocês têm que ter bem claro o que é serviço e o que é produto, tá? Primeiramente. É, tirem na cabeça que a gente vai desconstruir muita coisa, que quando se tem um serviço, não se tem um produto, que são mutuamente excludentes, porque dependendo da situação, não são. Eita, que maravilha, Adelaide. Que bom.
Então, primeiro ponto, tirar da cabeça que produtos e serviços são mutuamente excludentes, porque não são. Então, por exemplo, quando vocês vão num restaurante e vocês pedem um jantar, uma pizza, tá? Eu pensei em pizza, e aí meu aluno sabe que eu adoro dar exemplo com comida, então você acostumando. Então, vocês vão lá, pedem uma pizza frango catupiry, porque aqui tem, é específica ainda a comida, que é uma das melhores. Então, vamos lá. Você não está só consumindo aquele produto, mas você também está avaliando aquele serviço, o bom atendimento naquele restaurante. Quando você vai no salão de beleza, eu só estou vendo o serviço do corte do cabelo, mas tem produtos ali envolvidos. Tem a escova que está sendo usada, tem a cadeira que você está sentando, tem o shampoo que você está usando. Então, tem produtos ali envolvidos que vão impactar no resultado percebido. Quando as pessoas pensam em consultoria, muitas vezes elas só focam no produto e esquecem do serviço. Elas esquecem da questão subjetiva da organização, que foi o que eu conversei na outra disciplina com o pessoal, do microambiente também. Diferença entre macro, microambiente, como isso afeta. Que tudo isso afeta. Para quem já cursou aqui teorias de administração, né, eu acredito que já saibam tanto da questão da contingência, teoria da contingência, né? Tudo que acontece fora pode impactar lá dentro. Tem até um filme, olha aí, já voltou, já começou. A dica do filme. Tem um filme até um pouquinho antigo, sabe? Da minha época. Efeito Borboleta. Não sei se vocês já viram. Efeito Borboleta. Que legal, Jefferson. Consultoria de gestão de pessoas que é muito carente em nossa região. Muito bom. Não é legal? É um clássico, né? É um clássico. Quem não viu, veja, porque vale muito a pena. E ele fala, né, como é que os eventos podem impactar no futuro, e aí tenta mudar a história de várias formas para que tenha um resultado diferente. Mas, eita, já estou dando spoiler para quem não viu, né? Enfim, ele tenta mudar e muitas coisas acontecem. E é basicamente isso, tá? Que quando a gente fala da teoria da contingência, a gente vai considerar que tudo que pode mudar, tudo que acontece fora, pode impactar também dentro do resultado da empresa. E a gente sabendo disso, quando vai prestar uma consultoria, a gente já consegue ter um que eu chamo de visão holística. É muito difícil e você já tem que treinar isso. Sabe quando a mãe de vocês, da mãe da gente, diz assim, sai do problema para você se enxergar como se estivesse de fora? É exatamente isso na organização. Você tem que sair do problema porque a solução, às vezes, está na sua cara e você não consegue enxergar. Isso vale para tudo, tá? Isso vale para a vida também. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui no chat. Um minutinho, cadê? O cliente olha. Isso, exatamente. Exatamente. E teve até, pegando um pouquinho essa deixa de Tarciana, que ela falou que o cliente olha e esquece o que tem por trás. Uma amiga minha, ela foi chamada para dar uma consultoria em uma empresa de grande porte, eu não vou falar muito para vocês não identificarem com a empresa, de grande porte, de atacado, que cuida de atacado e de produtos, de venda de material escolar. E eles não têm uma gestão de estoque, eles não têm um controle de estoque, eles não têm um software de controle de estoque. Eles fazem tudo manualmente no caderno. É uma empresa grande, com como é que eu posso dizer, três outras empresas vinculadas. E eles queriam uma consultoria para reorganizar isso. Só que essa consultoria, ela fez todo um levantamento, ia dar R$ 78.000. R$ 78.000 ia durar no mínimo 11 meses. E eles não quiseram pagar. E é por aí, eu estou falando para vocês, consultoria dá dinheiro, mas não é todo mundo que está disposto a pagar. E principalmente quando a empresa é de grande porte, não tem um controle de estoque, não sabe quantos itens tem, quantos itens vendeu, é muito mais complicado, porque tem que começar do zero. Além de ter problemas na cultura organizacional, problemas de liderança, tinha problemas de liderança, com a chefia, tinha problemas de motivação do funcionário e ainda de atendimento a cliente. E eles queriam que ela resolvesse tudo isso. Tudo isso em, não sei, um mês. Então, foi bem complicado, tá? Alguém da grande área de extensão, olha aí a colega de vocês falando, exatamente, pensar fora da caixa. Então, quando a gente faz a consultoria, ela, né, trazendo um pouquinho para o exemplo que eu trouxe, primeiro vai identificar uma oportunidade ou aquele problema organizacional, e aí tem ferramentas estratégicas que muitos consultores podem usar. Vai ver quais as alternativas possíveis, de acordo com aquele problema que está sendo ali apresentado. Vai tomar aquelas decisões, formular aquelas ações e propostas e fazer todo o acompanhamento, que é o que a gente chama de follow-up, certo? Todo o acompanhamento é feito
É chamado de follow-up. Até aí, tô todo mundo entendendo? Tá assim? Perfeito, vamos lá. Outra experiência minha. Eu já fui chamada para dar um treinamento para resolver problemas de cultura organizacional. E eu disse que é impossível resolver problemas de cultura organizacional em um único treinamento, porque vocês sabem que cultura organizacional, todo mundo sabe o que é cultura organizacional aqui? Todo mundo já ouviu falar cultura organizacional? Clima organizacional, perfeito. Então, você sabe o que eu estou falando? Ainda não, né? Então, vamos lá. Cultura organizacional tem a ver com o clima daquela organização, tem a ver com os padrões que estão ali impostos, tem a ver com os valores que as pessoas da organização eles compartilham, os comportamentos que têm, os ritos, rituais, crenças, heróis que tem ali, que são as pessoas que as outras pessoas admiram, que seguem. Então, a cultura organizacional pode ser muito boa, ou pode ser ruim, né? Ou pode ser mediana. Então, é algo que é muito difícil de mudar porque é algo subjetivo, é algo que lida com aquele valor daquela empresa, sabe? Um aluno meu uma vez falou para mim que acha que cultura tem relação direta com a energia da empresa. Eu achei bem interessante essa definição. É uma definição simplista, mas que atende. Né? A energia daquela empresa, a energia daquela organização, de como as pessoas vão se relacionando, né, umas com outras. Então, isso tudo é cultura. E é muito difícil de mudar. E você não muda a cultura com treinamento, porque isso tem a ver com os valores pessoais, com os valores do grupo, com a questão de hierarquia, com a estrutura também daquela organização, com a missão da empresa, com os princípios organizacionais. E depois ele pediu para fazer uma consultoria para isso. A gente poderia, por meio de uma consultoria, fazer um levantamento, como eu falei com vocês no início, né? A gente vai, faz aquele encontro, faz o levantamento daquelas necessidades, mas para mudar a cultura de longo prazo exige esforço e mudanças consideráveis de valores, de princípios organizacionais. Então, nem tudo o consultor consegue fazer porque não é milagreiro, não faz milagre. Foi exatamente isso que eu falei, só que de uma forma mais empática, de uma forma mais empática, que aí ele não estava em bons lençóis. Então, nem tudo o consultor dá para fazer, tá? E às vezes a pessoa que vai executar, ela é extremamente parcial. E o consultor tem que ser imparcial. Na reunião, particularmente, que eu fui, tinham lá o líder e os liderados. E os liderados estavam claramente constrangidos de falar porque o líder estava presente. E numa consultoria isso não pode ser feito. Tá? Na consultoria tem que ser imparcial e o consultor tem que ouvir todos os envolvidos, sem que as respostas sejam enviesadas. E isso é um detalhe extremo, exatamente. Quando a empresa familiar é muito pior. Claro que não é tudo, né? Não são todas. Mas acho que tem isso, realmente é pior. Via de regra, é pior. Principalmente porque as pessoas tendem a não saber separar muito bem a questão pessoal da questão profissional. Obviamente, não são todos, tá? Mas os casos que a gente pega, principalmente casos de pesquisa, as empresas familiares têm muito mais atrito e dificuldade de crescimento. Eu estava dando aula para um aluno uma vez, faz anos isso, foi logo que eu acabei o mestrado. E ele começou a trabalhar na empresa do pai dele, e ele disse que pediu demissão porque não tinha condições de trabalhar com o pai. Porque o pai não ouvia o que ele dizia, mesmo ele tendo conhecimento, ele sendo formado na área, porque ele era filho. Então ele dizia: eu tive que sair para o meu pai começar a me ouvir. Então é distinto, né? Deixa eu ver o que é que vocês estão escrevendo aqui. Cadê? Tá, vocês estão vendo questão de grupo, né? Então é complicado. Agora tem outros que vão crescendo realmente, que conseguem discernir isso. Mas vamos lá, se eu trabalhasse com minha mãe, quando é que eu ia demitir minha mãe? Eu tô doida, é? Eu não ia nunca demitir minha mãe. Nunca. Por mais que ela fizesse as coisas erradas, dizer, mãe, olhe. Ela ia dizer, o quê? Você vai me demitir? Eu não, vou não. Vou não, tô brincando. Pode ficar aí. É complicado, né? Complicado. Quem aqui ia ter coragem de demitir sua mãe, demitir o seu pai? Ia dizer, mãe, tô lhe demitindo por falta de rendimento. É complicado, né? Vamos lá, continuando aqui. Então, tem toda essa questão do encontro, né, que é feito, de você não envolver aquele líder, porque muitas vezes, de uma forma não tão consciente, ele também pode incentivar a resposta do colaborador. Trabalho em empresa familiar que é tranquilo, porém, anterior, que faz parte da mesma família, do mesmo grupo dessa que faz parte, era meio hierárquica.
É bem relativo, né? É bem relativo. Agora, a grande maioria das pessoas que trabalham em empresas familiares diz que tem essa complicação e que tem também a questão de pessoalidade, né? Quando é com alguém da família, pelo menos são os relatos que me falam, né? Quando é com alguém da família, o tratamento é diferenciado do que quando é para um profissional que não tem, como a gente chama, de costas quentes, né? Então, tem isso também, essa questão cultural é bem complicada. Então, vamos lá. Atividades da consultoria. Levantamento e análise de dados. Você já pode ir anotando aí as etapas básicas de consultoria, tá? Então, vocês vão ter que levantar e analisar os dados. Escolher a empresa para fazer a consultoria, já faz, obviamente, aquela pesquisa da área que ela está atuando. E não é uma pesquisa superficial, não, tá, gente? Se vocês vão fazer, independente de ser extensão ou não, se vocês vão fazer um projeto de consultoria, você tem que realmente ir a campo, saber qual é o nicho daquela empresa de atuação, como é que está o mercado, se é um mercado em expansão, se é um mercado que não está em expansão, se o produto que ela está vendendo tem aceitabilidade ou não tem aceitabilidade, quem é o público-alvo daquela empresa, qual o segmento de mercado que ela está atuando, se tem persona, se não tem. Então, tudo isso tem que ser descrito e dou de dica para vocês descreverem isso também no projeto de extensão de vocês, porque isso conta na pontuação. Né? Se eu não me engano, tem um tópico lá, obviamente não sou professora de extensão, mas tem um tópico lá de contextualização. E vocês têm que investir nesse tópico e não colocar coisas genéricas. Tá? Realmente é de forma aprofundada. Se você escolher uma empresa no ramo X, levanta dados dessa empresa no ramo X também, tá? Se é uma tendência de mercado, se está no ramo correto ou não. Quem aqui pegou a época das locadoras? Coloca aqui. Alguém sabe o que é locadora? Locadora de filme. Você ia lá na sexta-feira, pegava um filme, DVD, fita cassete, e devolvia no domingo, e não podia passar da hora, porque senão pagava uma multa, então você tinha que ir correndo para devolver. Que maravilha, né? Maravilha. Vou dizer para vocês, minha tia, eu era pequena nessa época, ela decidiu abrir uma locadora porque estava em alta. E minha tia comprou muitos DVDs na época, já estava com um projeto de fazer a construção da locadora. Foi tão lindo ver aquele brilho nos olhos dela. Logo em seguida, vocês já sabem como é que acaba essa história. O que é que aconteceu com as locadoras? Acabou-se, acabou tudo. Ela perdeu os DVDs todinho. Até hoje ela tem os DVDs de lembrança. Exatamente, filme de princesa da Disney, era maravilhoso, né? Eita, época boa. Mas ela não fez uma pesquisa de mercado. Ela não viu se era tendência. O brilho se apagou, Tassiana. O brilho já acabou faz tempo, explodiu. E assim, é um erro que muitos empreendedores cometem, né? Vê que está o mercado crescendo, vou investir, mas não pesquisa a fundo. Não vê se é uma tendência realmente mercadológica, ou se está todo mundo abrindo, porque viu abrindo aqui, aí tem outra esquina, então eu vou abrir porque deve estar dando certo. Não é assim que funciona, para a gente falar de administração. Tá? E isso não só em termos, estou falando locadora porque todo mundo já conhece, né? Dependendo do local, já ouviu falar ou já conhece, mas teve, por exemplo, o boom da explosão, não sei se na terra de vocês, mas do açaí. A gente também teve um boom, um período que abria muito açaí, era açaí de não sei o que, açaí de não sei o que. Então, cada esquina tinha um açaí novo. Não sei se aí também vocês já observaram isso. Ó, e Lan House, exatamente, ótimo exemplo, Jéssica. A época da Lan House também. O sushi, comida japonesa. A Kodak não acompanhou o mercado. Tem até, Patrícia, um artigo científico. Eu não lembro o nome do artigo, mas é fácil vocês encontrarem se vocês quiserem. Que fala sobre as estratégias que não deram certo da Kodak de posicionamento no mercado. E por que não deram certo, né? Então, vale a pena pesquisar sobre isso. Aqui em Manaus é uma a cada esquina. Kodak e Crisline, ainda tem aí em Manaus? Kodak? É, vale a pena, tá? E vocês, se vocês quiserem ter uma leitura mais científica, mais aprofundada, inclusive quando vocês estiverem escrevendo trabalhos acadêmicos, vocês podem pesquisar artigos validados no spell.org. Botei spell.org. E tem artigos sobre diversas vertentes da gestão, que traz aí conceitos teóricos de atores realmente disseminados na literatura e pioneiros. Então, é um site confiável, que você sabe, está pegando aquilo que já passou por uma validação acadêmica, tá certo? Açaí, né? Açaí, exatamente. Tem que ter aquela pesquisa realmente de mercado. Sim, aí, proposta de solução.
Através do relatório com a sua análise, ele vai propor a solução. O consultor, ele não executa. O consultor, ele vai ver o que é que tem de errado, o que é que precisa melhorar, usando ferramentas estratégicas, e vai indicar o que é que você precisa fazer. Se você não fizer, não vai dar certo, certo? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Estão acompanhando? Isso. Inclusive, Adelaide, muitas empresas não querem consultoria por causa disso. Porque diz, eu vou pegar a consultoria, ele vai falar, 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 e no final quem tem que fazer sou eu. Só que a responsabilidade de botar a mão na massa é do empresário, não é do consultor. O consultor está lá para ajudar, para mostrar o caminho, para dizer qual a ferramenta, o que é que tem de errado, fazer um diagnóstico empresarial, um diagnóstico com ferramentas que realmente são reconhecidas no mercado, ferramentas que não foram testadas. Eita, boa pergunta, Jéssica. Professora, dentre essas áreas, qual se destaca mais na sua opinião? Ótimo. Aqui eu coloquei áreas básicas, tá, gente? Já pode anotar aí áreas básicas de consultoria. Depende, principalmente da região que vocês estão, depende do formato de consultoria que vocês vão fazer, se é interno, se é externo, se vai ser virtual, se vai ser presencial ou não. As consultorias mais comuns, mais usuais que a gente vê aí no mercado como um todo, principalmente direcionadas a pequenas e médias empresas, é consultoria de gestão de pessoas, consultoria financeira e consultoria contábil. Tá? Essas daí são as três mais comuns, por quê? Quando as pessoas empreendem, né? Eu comecei a empreender, vou fazer, eu adoro exemplo com comida, então vamos lá. Vou começar a vender brownie. Eu nem gosto de brownie, mas veio aqui a cabeça. Enfim, vou começar a vender brownie, comecei a crescer vendendo brownie. Daqui a pouco eu te respondo, tá, Crislaine? Me lembra, por favor. Comecei vendendo brownie, comecei a crescer, 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 crescer. Só que eu não tenho conhecimento da parte de finanças, eu não tenho conhecimento da parte contábil. Então, eu vou ver com o consultor como é que eu posso fazer para me desenvolver nessa parte. Entende? Então, essa consultoria se torna mais comum por necessidade realmente de alguns empreendedores não terem conhecimento naquilo e realmente não saber como fazer. Então, tem esse tipo de consultoria. Mas, igualmente ao coaching, que foi o que eu estava falando no início aqui da nossa aula, tem hoje muitas pessoas que se intitulam como consultor de tudo: consultor de relacionamento, consultor de, sei lá, fazer comida, consultor de abrir restaurante. Então, eles vão criando nomenclaturas de consultorias diversas, né? Porque a gente também não tem algo que proíba que isso aconteça. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver outros tipos de consultoria. Muitas pessoas se dizendo consultor de milhões de coisas, e é algo que eu sempre reforço com os alunos. Vejam realmente se a pessoa tem conhecimento daquilo, tá? Seguidor, o número de seguidor não é referência de autoridade na área, não é referência de conhecimento na área, mesmo porque a gente pode comprar seguidor. Comprar seguidor é uma das coisas mais fáceis que tem hoje em dia. Mas você tem que ver se tem referência e conhecimento na área. Quando disser assim, ou você vê, vendo o método que vai lhe fazer ficar rico em 3 dias, consultor financeiro, desconfie, tá? Desconfie. Por quê? Vejam se aquilo tem validade acadêmica. Atualmente, a gente tem uma grande variedade, muita acessibilidade à informação, que é maravilhoso. Só que também a gente tem muita acessibilidade à informação falsa. E fica difícil para quem não tem conhecimento aprofundado naquilo de saber o que é verdadeiro e o que é falso. A gente que está estudando há muito tempo, né, a mesma área, a gente está sempre pesquisando, escrevendo artigos, estudando, fica muito mais fácil da gente identificar de primeira. Mas para quem não tem, acaba caindo muitas vezes em golpe, tá? Curso de marketing digital tem muito, com certeza. Consultor de marketing, sim, eu tinha esquecido, Pablo. Boa lembrança. Consultor de marketing também é muito comum. E tem muita gente que não tem nem formação em marketing, que se intitula como consultor de marketing. Nada contra, porque ele pode ter conhecimento daquilo por experiência prática. Pode ter, não é inválido aquilo. Mas é bom que ele tenha também autoridade na área. Para ele ter autoridade na área, ele tem que ter, como é que eu posso dizer? Hard skill, tá? Você tem que casar soft skill com hard skill. Tem que ter um conhecimento técnico devidamente comprovado naquilo que ele faz, tá? Então, vejam sempre isso, tanto a experiência, o impacto que ele conseguiu gerar, como também se ele tem conhecimento na área. É como aparece às vezes na TV, aqueles médicos que ficam atendendo o pessoal sem nunca terem tido um diploma. Ah, eu aprendi porque tinha um médico na cidade, comecei a ver o médico e estou fazendo tudo certo. Ótimo, maravilhoso. Mas você se sentir completamente seguro, sabendo que aquele médico que está lhe atendendo nunca fez um curso de medicina, não ia. Pelo menos assim, né? Eu acho que vocês não iam, né?
Não, mas eu aprendi, eu fiquei olhando o médico da cidade, até hoje nunca errei, mas não ia. Então tem que ter o conhecimento, porque por mais que a gente saiba em termos de experiência, de prática, olhando, a gente sempre tem o que aprender, tá? Então, primeira coisa que eu digo para vocês, como professora, é que eu nunca deixei de estudar, e nem posso e nem nunca vou deixar de estudar. Porque por mais que eu saiba, eu sei que eu sempre tenho que aprender. E isso vale para vocês também. Não acho que porque vocês vão acabar a disciplina de consultoria, vocês já aprenderam tudo, porque o mercado muda o tempo todo, tá? Então, eu estou falando aqui para vocês os principais tipos de consultoria, mas amanhã já pode escolher um novo tipo, porque é assim que a gente está funcionando na sociedade atual. Vai surgindo novas tecnologias, novas demandas, e com isso vai surgindo necessidades. Com essas necessidades surgem os problemas, e com esses problemas surgem novos tipos de consultoria. Por isso que vocês têm que acompanhar as tendências mercadológicas, que eu também falo bastante dessas tendências. Deixa eu dar um tempinho aqui para ver o chat de vocês. Vamos lá, que já respondi. Mas o consultor por executar, mas o consultor por executar sendo pago. Explica melhor, por favor, Crislaine, que eu esqueci tua pergunta. É como fazer a análise, nós temos a solução. Isso, exatamente. Quando você vai ao médico, o médico vai na sua casa dar o remédio na sua boca? Não vai. Ele vai dizer, ó, você tem que tomar, mas a responsabilidade é sua em tomar. Não, não necessariamente, tá? Boa pergunta. Acho que o nome é Tali, né? Não sei, Tali de Talita ou Tali mesmo. Um consultor contábil financeiro é parecido com o auditor? Não. O consultor dá conselhos. O auditor vai chegar lá para dizer tudo que você está de errado, vai lhe dar uma nota baixa. Ele não está ali para dizer, ah, você faça assim, meu filho, o caminho é esse, passa a mão na sua cabeça. Não, o auditor já espera que você esteja com tudo certo. Então, você não é para errar na auditoria. Quem passou para a auditoria aqui sabe como é. Então, você já tem um modelo padrão, você já sabe como fazer e você tem que fazer certo, porque você, teoricamente, foi treinado para aquilo. O consultor sabe que você tem aqueles problemas a serem resolvidos e vai tentar lhe ajudar a resolver. O auditor, não, ele vai lhe fiscalizar. O auditor, principalmente quando a auditoria interna, prepara você para a auditoria externa, certo? O foco, o objetivo principal da auditoria interna é preparar para a auditoria externa. Principalmente, né, quando tem auditoria externa, ou melhorias da padronização daquele documento para melhorar a eficácia. E aí que entra o que eu chamo, já, olha aí, a professora já falando de novo, mas é importante falar isso para vocês, da importância da burocracia, porque a gente tem muito preconceito com burocracia, que na verdade são disfunções de burocráticas. A burocracia surge alinhada ao discurso de padronização. Padronização garante qualidade. Documentos padronizados, porque não vira aquela bagunça. O que é que acontece? Disfunções burocráticas. É isso que muitas vezes a auditoria bate em cima, das disfunções burocráticas. Quando tem disfunção burocrática, é o que a gente diz, tem muita burocracia. Mas, na verdade, é disfunção, porque o processo ele se amplia de um jeito que dá um nó e a gente não consegue resolver uma coisa que era para resolver em uma hora, demora dias para resolver. Isso são disfunções burocráticas. Isso também é visto em processos de consultoria, isso também é visto em processos de auditoria. Tá? Então, a gente aqui vai desconstruindo muita coisa que a gente ouve e repete sem ter um pouco de posicionamento crítico consciente. Quem estudou realmente a fundo a Escola da Burocracia de Weber sabe que tem importância, hoje em dia, inclusive, na questão da qualidade percebida. Tá bom? Mas deixa eu vir aqui, calma. Curso Marketing Digital tem muito. Exatamente. Cadê? Vamos lá. Se eu quiser trabalhar com coaching pessoal, preciso ter conhecimento e especializações nas partes envolvidas, seria isso? Não. Não. Agora a gente vai para. Eu não vou demorar muito respondendo essa pergunta, porque vai um pouco para outra disciplina, tá? Mas de forma sucinta. Quando a gente vai para coaching, via de regra, ele tem que ter um conhecimento atestado naquilo. Isso eu falo em termos de, não do que eu acho, mas em termos conceituais do que é um processo de coaching. Ele vai desenvolver outra pessoa e pode se especializar em uma área determinada. É como um administrador. A gente vê um pouquinho de tudo, mas não quer dizer que para eu trabalhar na área de finanças, eu tenho que fazer, óbvio, seria ótimo que a gente fizesse, né? Mas eu tenho que ter realmente outro curso de finanças. Vocês que vão ser formados em administração, vocês podem trabalhar na área de finanças na empresa, na área de recursos humanos, na área de operações, porque isso tudo a gente vê durante o curso. Certo? Então, quando você faz o curso de coaching, você vai ver isso também de uma forma ou de outra. Claro, seria maravilhoso você também se especializar, já que você quer só nisso,
nessa área específica. Fiz um curso de coach, então eu tenho um grande leque, né, de conhecimento. Se eu quero me especializar em uma área específica, então eu posso fazer um curso, que é para isso que serve também a especialização, naquela área que eu quero. E aí vocês já pensam, né, na área que vocês estão gostando aí no curso de vocês, de processos gerenciais, de contábeis, qual é a disciplina que eu gosto mais? Porque já pode ser uma pós-graduação para vocês no futuro, tá? E não só o gostar, tá? Dica da Prof. de ouro. Você tem que alinhar seus planos, seus projetos, aquilo que você gosta e aquilo que é uma tendência de mercado. Eu adorava a locadora, mas eu não queria investir na locadora, porque não é uma tendência de mercado. Outra coisa que eu adoro, gente, livros, livros físicos. Mas eu não iria nunca abrir uma livraria, porque não é uma tendência de mercado, ao contrário. Já tem pesquisas aí dizendo que as livrarias estão fadadas ao fracasso, porque as novas gerações estão preferindo e-books. Eu tenho conhecimento nisso, eu vou fazer uma consultoria para uma livraria, claro que eu vou usar essa informação a meu favor, certo? Então vamos lá para o próximo. Thalita, que massa. Interessante saber esses detalhes. Eu tô aqui no hotel, acho que eu tô dando aula gritando. Tá todo mundo já ouvindo a minha aula. É bom que o pessoal vai aprendendo aqui do lado também. Mas vamos lá. É, cadê positivo? Trabalho no DP. Eita, que maravilha! Maravilha. Liderança, como é que eu posso dizer? Ações voltadas a líderes são ações que muito dificilmente vão deixar de existir. Mesmo com tecnologia, mesmo com inteligência artificial, mas quando você faz trabalho orientado para líderes, você consultou com foco na liderança. Vai ser muito difícil de dar errado, né? Claro que você vai ter os seus concorrentes, é muito concorrido, mas é uma estratégia mercadológica de longo prazo. Tecnologia avançando, exatamente, avançando mesmo, né? Eu não sei se vocês viram a notícia, Jefferson falou nisso, eu estava vendo a reportagem do uso de inteligência artificial nos filmes, né, em questões éticas para concorrer ao Oscar, né, que tinha o pessoal usando inteligência artificial nos filmes para melhorar a performance dos atores. Então, até que ponto? Eu nunca pensei que ia ler uma reportagem dessa. Então, até que ponto isso era ético ou não, né? Porque você concorre ao Oscar de acordo com o seu papel, de como você está atuando ali, né? E você usar a inteligência artificial para melhorar a sua performance, eu nunca nem tinha parado para pensar nisso. Não sei se vocês viram, né? Se vocês não viram, quem tiver interesse depois de pesquisar, porque também é um futuro, né? É o futuro não, é o presente. E isso é só mais um impacto da inteligência artificial na nossa vida. Mas eu digo para vocês com toda sinceridade, vocês que pegaram a época da locadora, principalmente, a gente já passou por muita mudança em pouco tempo. A gente pegou analógico, digital, estamos pegando aí a indústria que o pessoal está chamando de 5.0 agora, e vai vir muitas mudanças por aí. E eu deixo para vocês, consultoria é uma possibilidade de atuação, que se bem feita, vocês podem ganhar muito dinheiro com isso. Mas você sempre tem que casar isso com os avanços da tecnologia, com os avanços tecnológicos, ferramentas que estão surgindo, certo? Então, sempre aprendam, obviamente, tem que aprender o básico, a teoria, como você aplicar isso, quais são as principais ferramentas, quais são os tipos, mas acompanhar também as tendências de mercado. Exatamente, Kaline, mas quem é que está por trás da IA, comandando a IA? Tem que ter alguém comandando a IA, né? E são essas pessoas aí que estão dominando também, né, o mundo. E a gente também, cada vez mais a gente está sendo, não digo controlado, mas incentivado e moldado em termos de comportamento, principalmente enquanto consumidores. Olha aí, veículos em tempo real. É surreal. A pessoa fala isso e para quem já nasceu, né, nessa época no digital, é muito difícil de entender como tudo mudou tão rápido em pouco tempo, né? E vai mudar muito mais, pessoal, vai mudar muito mais. Eu digo para vocês, se preparem, porque vai mudar e não encarem isso como se fosse algo negativo. Encarem isso que vem aí para ajudar, né? E, particularmente como professora, eu não sou contra o uso do chat GPT, não na copia e cola, né? Mas de forma inteligente, tá? Para ajudar a acessar o conhecimento, não para copiar o conhecimento. O que não pode acontecer é a gente ficar dependente de inteligência artificial.
Vocês não podem deixar que isso aconteça. Vocês têm que pensar por si só, ter o pensamento crítico, botar a mão na massa. Quanto tempo que muitas vezes a gente não escreve em um papel? Já pararam para pensar nisso? Isso é importante, tá? Porque eu falo isso para meus alunos, porque é importante. Eu falo isso porque eu já fiz alguns outros cursos, um deles é de psicanálise, né, de desenvolvimento pessoal e outros também. E a gente sabe que a escrita é fundamental para o ser humano, né? E eu digo no papel porque no papel é muito mais importante em termos de aprendizado. Por isso que eu digo, se possível, escreva no papel, abra aí um bloco de notas, mas escreva, certo? Então aí, voltando, né, consultoria. Daqui a pouco eu volto no chat de novo. A gente pode ter o consultor externo, que é contratado, obviamente. Olha, já estou sem voz, tanto que eu gritei. Que é contratado fora da organização, e o consultor interno, que o nome já está dizendo, né? Dentro da organização. Pode ser o funcionário da empresa, que tem experiência na área, né? Já entende daquilo. E com isso vai ser o consultor da organização. Consultor, que eu seja o mentor também daquela organização. Em termos de consultoria, tem a consultoria por pacote, e a consultoria personalizada. A consultoria por pacote, que a gente vê muito comum aí na internet, quando diz assim, tem um método que eu vou vender esse método, você faz X, Y e Z, em 21 dias sua vida vai mudar. Quem já viu isso aqui? Em 21 dias sua vida muda. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Exatamente, para aprimorar. Eu escrevo. Maravilha. Eu também, Edileide. Escrevo. Gente, na próxima aula, tentem não botar a mensagem de grupo, tá? Porque aí fica difícil de acompanhar. Tente fazer todos os grupos nessa aula de hoje, porque aí eu fico difícil de acompanhar as dúvidas do assunto e a dúvida do grupo, tá? Aí fica misturado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat algum comentário. Tá bom? Coloca no chat agora que já atualizou aqui o chat. É, É exatamente isso, Tassiana. Ver onde é que está aquele problema e propor soluções. E aí tem muitas ferramentas estratégicas. Vocês conhecem alguma ferramenta estratégica? Um exemplo, a análise fofa, ou também conhecida como SWOT. Alguém já ouviu falar? Alguém já fez? SWOT ou fofa? Ninguém? Não? SWOT, não foi? Interessante. E eu vou tentar trazer para a aula, para quem não ouviu falar, mas só para adiantar. A análise SWOT, ou também conhecida análise FOFA, é uma ferramenta estratégica que vocês podem usar até para a vida de vocês, porque vai analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas é dentro do ambiente interno, ou seja, dentro do ambiente da organização. Eu tenho forças, ou seja, pode ser uma equipe bem preparada, e eu tenho fraquezas, que pode ser falta de financiamento. Um exemplo. E fora da minha organização, posso ter oportunidades ou ameaças, que é do ambiente externo, que é o que a gente chama de macroambiente, certo? Essas ameaças, elas, por exemplo, veio aí a pandemia da Covid, foi uma ameaça. Uma ameaça que impactou todo mundo, se transformou realmente em uma fraqueza. Para algumas empresas foi uma fraqueza. Para outras empresas, elas conseguiram remodelar aquele negócio, se tornou uma força. Como assim, professora? A pandemia veio e elas conseguiram se readaptar e talvez com isso modelaram seu negócio de uma forma que cresceram durante a pandemia. Então, às vezes, a ameaça pode se transformar numa força ou numa fraqueza da organização. Exatamente, é uma das ferramentas mais simples de aplicar, mas eu digo, como professora, Tarciana, tem muito erro ainda, porque as pessoas confundem ameaça com fraqueza, oportunidade com força. E quando a gente começa a fazer, e isso pode ser para a vida de vocês, tá? Se a gente fizer analogia para entender mais ou menos a diferença de um para o outro, pegando a SWOT e aplicando na nossa vida, fica mais fácil. Então vamos lá, eu quero que vocês pensem na vida de vocês, em vocês, enquanto profissionais, tá? Pense em uma força que vocês têm enquanto profissionais. Pode ser, eu sou bom em oratória, pode ser, tenho bons relacionamentos interpessoais, eu tenho facilidade nisso. Então, olha aí, com o professor Enzo, maravilha. Então, vão pensando, né, em forças. Agora pense em fraquezas. Ah, eu sou tímido, eu preciso melhorar na minha empatia. Exemplos, tá? Forças e fraquezas.
Para você pegar essa fraqueza, cadê minha aqui? Fraqueza e transformar numa força, você pode pegar uma oportunidade no mercado, isso no âmbito pessoal, tá? Então vamos lá. Se eu sou uma pessoa que tem problemas de equilíbrio emocional e eu vejo que tem no mercado um curso de inteligência emocional, é uma oportunidade que está surgindo. Então eu posso fazer esse curso de inteligência emocional e transformar aquela minha fraqueza numa força. E a mesma coisa quando a gente vai para a empresa, uma oportunidade pode se transformar numa força. Aí eu vejo que tem uma ameaça no mercado. Vamos lá, administradores. Nós temos um curso que tem uma amplitude enorme de atuação. Então a gente tem muita vaga no mercado, que é uma oportunidade. Mas a gente também tem muitas pessoas concorrendo para a vaga, que é uma ameaça. Entende? Então, para você suprir essa ameaça no mercado enquanto administrador, e isso vale para contábeis também, tá? Tem muita vaga também para contábil, mas também tem muito concorrente na área. Então, para você suprir essa ameaça, você tem que ter uma força, que é o que a gente chama de diferencial. Qual vai ser o diferencial de vocês enquanto profissionais? E isso também se aplica à empresa. Se a gente está vendo que tem uma ameaça no mercado, a gente tem que transformar uma força na empresa. Ela tem que ter uma força para combater aquela ameaça. Como é que ela vai ter uma força? Entende? Então, tudo isso está muito vinculado também quando a gente vai na consultoria. A gente conseguindo entender a SWOT, isso é só uma ferramenta que pode ser usada. A gente consegue também delinear mais facilmente o caminho que a empresa vai seguir. Tá certo? Vocês tiveram alguma dúvida em relação à SWOT que eu expliquei? Ficou confuso? Tá tudo certo? Isso, em termos de SWOT pessoal, né, Jefferson, que você fala? Se qualificar em termos de SWOT pessoal. E eu digo mais, é qualificar, mas a gente, quando a gente pensa na SWOT pessoal, a gente pensa muito em hard skills. O que são hard skills? Capacidades técnicas. Conhecimento que a gente recebe por meio de certificado. E a gente esquece que a gente muitas vezes se mantém nas organizações por soft skills que são muito mais difíceis, gente, de desenvolver, porque envolve aspecto subjetivo. É muito fácil fazer um curso e ganhar um certificado, mas é muito difícil mudar um comportamento meu que já é um hábito, entende? Então, se a pessoa, vamos pegar um hábito bem simples que não vai impactar diretamente, talvez na empresa, mas é um hábito que é difícil de mudar. Vamos lá, você conhece alguém que não tem o hábito de falar com o pessoal, não dá bom dia. Parece algo realmente sem muita importância, mas em organização, dependendo de onde você trabalha, e aquilo dali pode ser realmente incômodo para as pessoas e pode prejudicar a longo prazo em termos de relacionamento pessoal. Então, tem isso também, sabe? Essa questão comportamental. E quando a pessoa não tem autoconhecimento de si, a SWOT também serve muito para isso. Como é que eu vou melhorar a minha soft skills se eu não sei o que eu preciso melhorar? E outra coisa, nem sempre a gente tem um feedback das soft skills que a gente precisa melhorar no trabalho. E quando tem um feedback, a gente acha que é porque às vezes o gestor, aquela pessoa está sendo injusto, está sendo chato. Então é importante a gente ter também um olhar crítico quando a gente fizer a SWOT para soft skills, certo? Muito bom, Jefferson, tua colocação. Deixa eu ver aqui. Minha xará, Jéssica. Trabalhei na área hospitalar. Não, não necessariamente, Jéssica. O exemplo que eu dei é que poderia se tornar assim uma força para empreendedores que souberam aproveitar isso. Por exemplo, vamos lá. Minha outra tia, eu tive tias empreendedoras, tá? Tenho, na verdade, uma empreendedora e uma que tentou empreender muito, não deu certo em nada. Mas a minha outra tia, que foi realmente empreendedora, quando veio a pandemia, ela já tinha uma loja, ela teve que fechar a loja porque teve o lockdown. Quando ela fechou a loja, ela viu no prédio dela, já que ela não podia sair, uma oportunidade de vender coxinha. E ela começou a vender coxinha só para o prédio, já que não tinha como sair. Ela ficou conhecida no prédio como uma vendedora de coxinha. E aquelas coxinhas de festa, bem pequenininhas, eu comia que só, crocante, maravilhosa aquela coxinha. E ela começou a fazer coxinhas com recheios diferentes. Então, aquela ameaça que teve da Covid, que é a ameaça do âmbito externo, se tornou uma fraqueza porque ela teve que fechar o negócio dela. Mas ela transformou numa oportunidade, indo para outro tipo de negócio, que inclusive até hoje ela vende coxinha também, tá? Outro tipo de negócio, entende? Então, dependendo da ameaça, a gente consegue ver uma nova saída, ou transformar aquela ameaça numa oportunidade, ou até mesmo mudar de ramo, entende? É o direcionamento que a gente dá. Claro que dependendo da ameaça.
Exatamente. Depende também do setor, né? O álcool acabou, minha gente. A busca por álcool. Foi na pandemia, o pessoal também acabou com o papel higiênico, teve uma fake news que ia acabar papel higiênico. Não sei se foi aí, não sei se foi estadual. Eu sei que todo mundo foi atrás de papel higiênico. Começaram a fazer meme com isso, dos papéis higiênicos. Enfim, é claro que, que isso aí não foi nem força, nem ameaça, nem nada, né? Foi questão do que a gente chama quando a gente vai estudar marketing, quando a gente estuda marketing, campanha de marketing, um âmbito mais crítico, tá? Quando a gente vai para a parte de indústria cultural. A gente chama isso comportamento de manada, porque tem estratégias que são pensadas a indução de compra em massa, tá? E é bem interessante. Pena que a gente não vai ver isso agora, mas é bem interessante para quem quiser depois pesquisar sobre isso. As pessoas produzindo máscara, máscara personalizada. Minha mãe mesmo, acho que tinha umas 22 máscaras. Tinha máscara com brilho, máscara com desenho, máscara para de manhã, máscara para de noite, máscara para de tarde. Então, assim, muitas vezes a ameaça, ela pode ser uma oportunidade para outras pessoas. Olha aí. Que maravilha! Trabalho em consultório odontológico, final de semana vendo acarajé, adoro acarajé. E só tem eu aqui, já estou planejando expandir. Muito bem, tem que começar assim, já ver quais são os caminhos, seja sua própria consultora. Comece com marketing a se mostrar, tá? Quem quer crescer tem que se fazer visto. Não esqueçam disso. Quem quer crescer tem que se fazer visto. Você não cresce se ninguém lhe conhece. Então, se faça visto, mesmo que você tenha vergonha, não queira, eu não quero botar minha cara no Instagram, mas bota o seu negócio no Instagram e se faça visto. Agora, visto de uma forma positiva, pelo amor de Deus, viu, gente? De uma forma positiva, não é de qualquer forma, não. Então, vamos lá. Alguns outros tipos de consultoria. Já estou finalizando aqui a aula, juro para vocês. Vocês sabem que eu sou bem pontual, né? Eu gosto de começar certinho, finalizar certinho, porque eu sei que todo mundo está cansado e tem compromissos também. Cadê? O que é que vocês estão escrevendo aqui? Entrei agora, fui direto para o quarto. Gente, acho que vocês estão falando do grupo. Tenta falar do grupo, no grupo, tá? Quem não é visto, isso, quem não é visto não é lembrado. Muito bom, Jefferson tá com tudo hoje. Muito bem, Jefferson. Vamos lá. Então, vamos lá. Consultoria de TI, consultoria de gestão de projetos, por processos de projetos, Customer Experience também, que está em alta, de inovação, de estratégia. Isso tudo a gente vai também ver com calma nas próximas aulas, não se preocupem. Eu disse que hoje ia ser toda uma questão conceitual dos principais tipos, principais etapas. Eu sei que teve muita informação, mas o que é que eu deixo aqui de resumo aqui para vocês, tá? Consultoria é algo que dá para ganhar dinheiro. Consultoria não é todo mundo que está apto para fazer. Consultoria é algo que vocês, com a formação de vocês, vocês podem se atuar. Agora, vocês têm que escolher um nicho específico de mercado e vocês têm que se aprofundar naquilo. Não é fazer algo superficial. Porque para o médico passar aquele remédio que você tem que tomar, foram anos de estudo naquilo, tá? Então, a partir dos sintomas, ele vai dar um diagnóstico. A partir do diagnóstico, ele vai lhe dar uma receita. É exatamente isso que quando vocês forem fazer o seu projeto de extensão, vocês não podem esquecer. Por quê? Às vezes o aluno, ele bota só a receita, mas não fala da contextualização e esquece de colocar quais foram os problemas que ele identificou e como foi que ele identificou. Então, não adianta botar que foi recomendado que fizesse ação X se você não disse a razão daquela ação, a causa daquela ação. Então, vocês têm que destrinchar isso no projeto de vocês, na extensão de vocês, certo? Vocês têm que, quando forem fazer consultoria, saber muito bem daquilo que vocês estão falando, porque você tem que argumentar. Não é todo mundo que sabe argumentar. Tem gente que sabe botar informação, mas argumentar não. Exatamente, exatamente. Muito bom, Jefferson. Jefferson, próxima aula, vou mandar você ligar o microfone para dar aula comigo. Não vamos esquecer você. Cadê a Érica aqui? Cadê todos que participaram hoje? Foi maravilhoso. Muito bom também. Edileide, misericórdia. Jefferson, próxima aula não estará online. E aqui, finalizando a aula, o livro de hoje, O Segredo de Luiz, é um livro super simples, muito simples, do Fernando Dolabella. Muito simples, assim, de ler, de entender, muito tranquilo de entendimento. Então, para quem quiser começar a ter noção, uma noção mais ampla de consultoria, eu recomendo. Não é uma noção aprofundada,
é uma noção realmente ampla para esse primeiro momento. Eu super recomendo. Tá bom? A Edileide também gostou. Muito bom. Bom, meus queridos, estou tão feliz que a sala está cheia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na próxima aula. Se tiverem alguma dúvida, você já tem meu Instagram aí para dúvidas de conteúdo, estou aí à disposição. Professora, me indica um livro, me indica uma série, me indica um material para ler, um artigo científico. Estou com dúvida, pode falar lá, eu demoro, é verdade, mas eu respondo, tá? E eu conto com vocês. Ah, que bom, gostou, Guilherme. Ah, obrigada, obrigada. Eu acredito que a gente pode aprender se divertindo de uma forma leve, porque na verdade é muito divertido aprender. Excelente, parabéns. Obrigada, gente. Sim, no último dia de aula, quem é meu aluno já sabe, eu sempre peço para ligar a câmera, porque é o único momento que eu conheço vocês, e também para registrar, tirar uma foto de todo mundo. Eu guardo de lembrança a foto de todas as minhas turmas também, porque é muito importante para mim, né? Eu levo vocês no coração. É isso. Muito obrigada. Bom descanso para todo mundo. 9 horas da noite, vai todo mundo já sair aqui com a cabeça cheia de coisa para pensar. E eu espero vocês na nossa segunda aula, tá bom? Cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula.